Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo ótimo. E hoje vamos fazer mais uma reflexão sobre o Evangelho dominical. O Evangelho desta semana é o Evangelho de São Marcos, capítulo 16, versículos 15 a 20. Marcos 16, versículos 15 a 20. É o evangelho da solenidade da ascensão do Senhor, tá bom? Então, você já pode pegar a sua Bíblia e vamos juntos fazer a leitura deste santo evangelho. E disse-lhes: Ide por todo o mundo e proclamai o evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo. O que não crer será condenado. Estes são os sinais que acompanharão os que tiverem crido. Em meu nome expulsarão demônios, falarão em novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortífero, nada sofrerão. Imporão as mãos sobre os enfermos e estes ficarão curados. Ora, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi arrebatado ao céu e sentou-se à direita de Deus. E eles saíram a pregar por toda a parte, agindo com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio dos sinais que a acompanhavam. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós lemos os versículos 15 a 20 desse capítulo 16 do Evangelho de São Marcos. Mas é importante salientar alguns detalhes dos versículos 9 a 20 do Evangelho de São Marcos no capítulo 16. Vou ler para vocês a nota de rodapé da Bíblia Ave Maria, Bíblia de Estudo da Ave Maria, referente aos versículos 9 a 20 do capítulo 16. A maior parte dos especialistas pensa que esta passagem é um acréscimo posterior. Dão-se várias razões. O vocabulário e o estilo diferem do resto do Evangelho. Não tem coerência com a mensagem, com a passagem anterior, já que muda, entre outros motivos, o sujeito e o número de mulheres. O relato concentra textos tomados de outros evangelhos. A aparição a Maria Madalena, João capítulo 20, versículos 11 a 18, os discípulos de Emaús, Lucas 24, 13 e 35, e a ascensão do Senhor, também Lucas 24, versículos 50 a 53. O fio condutor deste relato, dos versículos 9 a 20, é a incredulidade dos discípulos. Não obstante a esta incredulidade, Jesus continua contando com eles para a missão e os envia a anunciar a boa nova a toda a humanidade. A Bíblia do Peregrino, também de estudos, na nota de rodapé vai dizer: outros membros da comunidade pensaram que ainda havia muito a dizer, lançando mão de várias tradições, acresceram os versículos 9 a 20. E a Bíblia de Jerusalém, que foi a Bíblia a tradução que eu usei para fazer a leitura deste santo evangelho, vai colocar como uma autêntica relíquia da primeira geração cristã. Então, colocando isso para que a gente possa entender melhor esses versículos que nós lemos, é importante que nós nos coloquemos diante deste evangelho, desses versículos de hoje, como discípulo. Eu sou discípulo de Jesus. Sou apóstolo de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque quem está nos escrevendo deseja ensinar a nós. E nós devemos nos colocar como quem aprende, o desejo de aprender, de ouvir e aprender. Porque até mesmo quem escreveu primeiro aprendeu, foi ensinado sobre as
ações, tudo aquilo que Jesus fez e ensinou. Depois ele viveu esta realidade para depois ensinar aos outros e também poder escrever e fazer com que isso chegue até nós. Então, nesses versículos, é importante que nós nos coloquemos como quem quer aprender. Vou dar um exemplo para vocês. Ide por todo o mundo, proclamai o evangelho a toda a criatura. Antes de eu me colocar como um soberbo, como alguém que acha que já sabe de tudo, então, eu posso sair e anunciar a palavra, mas será que eu já trouxe esta palavra para dentro do meu coração? Será que essa palavra já transformou o meu coração para que depois eu a leve aos outros para transformar também a vida de outros? Então, é neste sentido, o evangelista, o autor destes versículos nos coloca dentro desta realidade. Eu sou discípulo. Nós temos que ser discípulos e acolher estas instruções. E os demais versículos que nós lemos hoje nos coloca diante do combate, né, aos inimigos da alma, da vida do cristão, o demônio, o mundo e a carne. Então é diante deste combate que nós devemos nos colocar. E aí nós vamos entendendo melhor esta realidade durante a meditação e a reflexão de hoje, né? Porque é sobre um tema interessantíssimo, que é a ascensão de Cristo ao céu, o significado desta ascensão de Cristo ao céu. Então nós vamos mergulhando cada vez mais dentro desta realidade do combate, da luta do cristão no mundo, e nós vamos entender também o que é mundo. Então nós vamos nos colocando no combate. É a isso que o autor nos chama hoje. Então vamos direto aí ao significado da ascensão de Cristo ao céu. E o Senhor Jesus, depois de ter-lhes falado, foi arrebatado ao céu e sentou-se à direita de Deus. Marcos 16, versículo 19. Você pode pegar aí, até vá adquirindo esse costume de pegar a Bíblia e ir acompanhando os versículos conforme eu vou citando. Nós também sempre colocamos aí as indicações que nós utilizamos para fazer esta partilha, para fazer esta meditação de santos, na vida de santos, né? De escritos da tradição e do magistério da Santa Igreja. Então é sempre importante você ir acompanhando também com a Sagrada Escritura, a Bíblia. A liturgia de hoje nos põe diante de nós, né? Diante dos nossos olhos, o último dos mistérios da vida de Jesus Cristo entre os homens, a sua ascensão aos céus. Depois da ressurreição, Jesus esteve 40 dias com os discípulos, onde comeu, bebeu, teve uma relação de intimidade, de amizade, de familiaridade com eles e os instruiu a respeito do reino de Deus. A sua última aparição, ela culmina e termina com a entrada de Jesus, a sua humanidade na glória divina. E isto é belíssimo. Olha só o que o Catecismo da Igreja Católica, o parágrafo 661 e 662, vai dizer sobre a ascensão de Jesus Cristo ao céu. Esta última etapa continua intimamente unida à primeira, isto é, a descida do céu realizada na encarnação. Aquele que veio do céu voltará ao céu. Só aquele que saiu do Pai pode voltar para o Pai. Este é Cristo. Ninguém subiu ao céu senão aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Abandonada as suas forças naturais, a humanidade não tem acesso à casa do Pai, à vida e à felicidade de Deus. Só Cristo pode abrir ao homem este acesso, subindo aos céus, como nossa cabeça e primogênito. Deu-nos a esperança de irmos um dia ao seu encontro
como membros do seu corpo. E agora um pedaço, somente um pedaço, do parágrafo 662 do Catecismo da Igreja: e eu, uma vez elevado da terra, atrairei todos a mim. Citando João 12, versículo 32. A elevação na cruz significa e anuncia a elevação da ascensão aos céus. É o princípio dela. Jesus Cristo, o único sacerdote da nova e eterna aliança, não entrou num santuário feito por homens, entrou no próprio céu, a fim de agora se apresentar diante de Deus em nosso favor. Então, no Catecismo da Igreja, nós temos aí a explicação deste grande mistério, nos coloca dentro da realidade deste grande mistério da ascensão de Cristo ao céu. Este mistério que nos causa perplexidade. Se nós olharmos esta cena até com outros evangelhos, nós vamos ver tristeza, dor. Nós vamos ter diante de nós estes sentimentos saltados nas páginas, nos relatos de tristeza, de dor, de urgência, de responsabilidade e esperança. Vamos ver cada um desses temas, né, para que a gente possa aprofundar ainda mais sobre este mistério, esta graça da solenidade que a igreja celebra hoje, a ascensão de Cristo ao céu. Tristeza e dor. Nós podemos imaginar, né, nos colocar nesta cena como ao lado dos discípulos e ver a falta que a presença física de Jesus fez na vida dos seus discípulos. Não é fácil se acostumar com a ausência, mas a ascensão de Cristo ao céu nos coloca diante de uma realidade em que não há espaço para tristeza e dor, pois não estamos sós. O grito deste mistério da ascensão de Cristo ao céu é este: não estamos só. Nós podemos e devemos ter a intimidade com Cristo, como nós mesmos refletimos a semana passada, a videira verdadeira e os ramos, essa intimidade, estar ligado a Jesus. Então nós podemos e devemos continuar ligados a Cristo, próximos a Cristo, na Eucaristia, na Sagrada Escritura, numa vida de oração. Jesus mesmo disse no Evangelho de São João, capítulo 6, versículo 57, quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Portanto, na Eucaristia, nós nos mantemos unidos a Cristo, próximos a Cristo. É esta a afirmação: não estamos só. Portanto, não há espaço para tristeza e dor na vida daquele que espera em Deus. Não há espaço para que esses sentimentos se sobreponham à nossa fé e à nossa esperança. Falei também de que nós podemos nos manter unidos a Jesus através da sua palavra, né, da Sagrada Escritura. Nós podemos fazer aí a leitura orante da palavra. Fazer a leitura, a meditação, a oração, a contemplação, ou seja, nos colocarmos na presença de Deus, orando com a sua palavra, a tradição antiquíssima da nossa igreja. Podemos nos manter na presença de Jesus através da oração. Os próprios discípulos suplicaram a Jesus, né? Senhor, ensina-nos a orar. Então, diante desta necessidade que temos de permanecer unidos e ligados a Jesus, nós temos a oração.
orações vocais, o próprio Pai Nosso que foi ensinado pelo próprio Deus, a Ave Maria. Nós podemos rezar continuamente também com as jaculatórias: fazei do meu coração semelhante a vós, Jesus tem misericórdia de mim, Jesus eu confio em vós. Então, são orações, né? Posso orar com a palavra, como eu disse, posso fazer estas orações vocais, o Pai Nosso, a Ave Maria, o Santo Rosário, as jaculatórias, para me manter aí em oração unido a Jesus, e também através da oração mental, que é esse diálogo com Deus, coração a coração. O meu coração se une ao coração de Deus. Buscar, entra no teu quarto, fecha a porta, né? Nos diz a Escritura. Então é entrar nessa intimidade, buscar a Deus, é colocar o meu coração diante do coração de Deus. E o mais bonito disso é que Deus coloca o seu coração à disposição do nosso, né? Ele se deixa encontrar. Isso é lindo demais. Então, nós devemos permanecer unidos a Jesus. Um tema importante, né, desta solenidade da ascensão de nosso Senhor Jesus Cristo ao céu. Um outro tema que eu citei a vocês é a urgência. E o que é isso? Nos colocar na urgência da vida. E para que a gente possa entender bem isso, é só fazermos a pergunta: se eu soubesse que hoje é o último dia da minha vida, será que eu a viveria como eu vivi até agora? Será que eu deixaria para amar, para pedir perdão, para me reconciliar depois? Será que eu reclamaria do alimento, da roupa, enfim? Será que eu deixaria para depois o amor que eu posso dar hoje, a reconciliação que eu posso ter hoje, a aproximação que eu posso ter hoje? Então, esta realidade da ascensão de Jesus ao céu, esse mistério, nos coloca diante desta realidade. Melhor dizendo, né? A ascensão de Cristo ao céu nos coloca diante desta realidade da urgência, pois não sabemos nem o dia e nem a hora. Com a ascensão de Cristo ao céu, nós entramos no último minuto. Para Deus, 1000 anos. É como um dia. Então, com a ascensão de Cristo ao céu, nós entramos no último minuto e não podemos deixar para depois, pois não sabemos quando será o dia ou a hora. Ou Jesus voltará, ou eu vou ao encontro dele, e nós devemos estar preparados. Não sabemos a hora e o dia em que o noivo chegará. É assim que nos ensina a Sagrada Escritura. O outro tema é o da responsabilidade. A ascensão de Cristo nos coloca diante deste tema da responsabilidade. Jesus Cristo sobe aos céus. Eu sou cristão, então eu tenho que assumir esta minha missão, esta minha vocação, esta responsabilidade. Devo inflamar-se de ardor apostólico. É como Jesus gritando a mim e a você: ide, eu confio em vós. Nós que muitas vezes rezamos, né, essa jaculatória, Jesus, eu confio em vós, diante da pedagogia da ascensão de Cristo aos céus, Cristo grita a nós: ide, eu confio em vós. Construam o céu na terra. O apostolado, a realização dos ensinamentos de Jesus transmitidos aos apóstolos, pouco antes de subir aos céus. É isto que este tema da responsabilidade nos chama. Ao apostolado, a realizar os ensinamentos, a praticar os ensinamentos de Jesus transmitidos aos apóstolos e a cada um de nós. Vós sereis minhas testemunhas. Olha só que lindo. E testemunhas é também mártir,
vós sereis um mártir, ou seja, se entregará, doar-se-ão, vão se doar inteiramente pela minha obra, pelo meu reino. Temos diante de nós esta grande tarefa. Nós não podemos, irmãos, permanecer passivos diante deste chamado do Senhor. É ser sal da terra, é ser luz do mundo, é ser fermento na massa. Enquanto esperamos a vinda do Senhor, que voltará para tomar posse plena do seu reino, não podemos estar de braços cruzados. Devemos deixar os nossos braços estendidos, os nossos braços ao alto, clamando ao Senhor e estendido aos irmãos. E quem descruza os nossos braços e nos põe a serviço dos irmãos, diante dos limites que nós temos, é o Espírito Santo. Já é a meditação da próxima semana, da festa, da solenidade de Pentecostes. E São José Maria Escrivá nos coloca diante desta realidade de ser sal da terra, luz do mundo. Olha só o que São José Maria Escrivá diz em uma das suas homilias sobre a ascensão de Cristo aos céus. Não é admissível pensar que para sermos cristãos seja preciso voltarmos as costas ao mundo, sermos uns derrotistas da natureza humana. Tudo, até o mais ínfimo dos acontecimentos honestos, encerra um sentido humano e divino. Cristo, perfeito homem, não veio destruir o que é humano, mas enobrecê-lo, assumindo a nossa natureza humana. À exceção do pecado, veio compartilhar todas as aspirações do homem, exceto a triste aventura do mal. O cristão deve estar sempre disposto a santificar a sociedade, não desistir do ser humano, não desistir da humanidade, a partir de dentro, permanecendo plenamente no mundo, mas sem ser do mundo, naquilo que o mundo encerra, não por ser característica real, mas por defeito voluntário, pelo pecado, de negação de Deus, de oposição à sua amável vontade salvífica. Então, o que São José Maria Escrivá está colocando para nós é que o mundo é viver sem Deus, distante de Deus, negando as suas verdades e os seus mandamentos. Isso é o mundo, é viver sem Deus. Agora, a carne, como eu dizia no começo, também é importante salientar. Cristo mesmo disse, quem come a minha carne, portanto, é algo sagrado. Agora, quando eu tiro esta sacralidade, ou seja, eu vivo somente para satisfazer os meus instintos pecaminosos, aí esta carne vira inimiga minha, porque ela me aponta para o caminho do inferno. Como diz o Papa Bento XVI sobre este tema, que viver na carne, ou seja, viver para construindo o inferno, é viver só para o que vem de mim, o que é só eu me interessa, eu não me abro à graça, eu não me abro àquilo que vem de Deus. Eu não me abro para o próximo. Eu vivo somente para mim. Então, São José Maria Escrivá vai dizer que o mundo é viver sem Deus. Mas também ele vai dizer que tem coisas boas no mundo. E isso nós podemos ver na própria Sagrada Escritura. Deus viu que tudo que tinha feito e era muito bom. Nós vamos ver também próprio São Francisco de Assis, eu até peguei aqui para mostrar a vocês, São Francisco de Assis no Cântico das Criaturas, ele vai dizer: louvado sejas, meu Senhor, com todas as tuas criaturas, especialmente o Senhor irmão Sol, que ilumina o dia, e por ele nos iluminas. Ou seja, São Francisco de Assis vai relatar aqui coisas boas
que há no mundo, porque Deus viu que tudo era bom. São José Maria Escrivá está nos colocando diante desta verdade. O cristão vive neste mundo, mas sem ser mundano, caminha entre as coisas que passam, mas abraçando somente as que não passam. Olha que lindo isso, vive no meio das coisas, caminha entre as coisas que passam, mas abraça somente as que não passam. E aí, para podermos caminhar para o encerramento deste vídeo, o último tema é o da esperança. Este tema nos mostra que Deus nos espera no céu. Aqui não é a realidade definitiva. Eu caminho neste mundo, mas anseio pelo céu. Eu começo a construir o céu aqui, reconhecendo que há coisas boas no mundo, como nós falávamos, mas é preciso termos diante de nós esta verdade. Aqui não é a realidade definitiva para nós. O céu existe e nos é possível. O céu existe e nos é possível. Começo a construí-lo agora, como eu disse, mas ele é definitivo na presença de Deus. Cristo nos espera, Cristo nos deseja. São Paulo mesmo vai dizer isso, nos exortando na carta aos Colossenses, capítulo 3, vai dizer assim: se portanto ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Afeiçoai-vos as coisas lá de cima e não as da terra, porque estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Olha só que lindo isso. Buscai as coisas do alto. Deus, Cristo nos espera, Cristo nos deseja. Jesus, que está na presença de Deus, está sentado à presença de Deus, já demonstra aí na Sagrada Escritura, né? Você pode até pegar aí na sua Bíblia. Foi arrebatado ao céu, versículo 19, e sentou-se à direita de Deus. E aí nós temos uma demonstração do lugar, o local. Está sentado à direita de Deus, o local onde Deus está. Cristo está onde Deus está, porque Ele é Deus de Deus. E também vai demonstrar que sentado Ele se coloca como juiz. Portanto, nos espera, anseia por nós diante dele. Por isso, da urgência, de mudar de vida e construir o céu aqui na terra, porque ele virá para julgar os vivos e os mortos. Assim nos ensina a Santa Igreja. Então, devemos ter essa atenção, esta urgência em nossas vidas. E para encerrar este vídeo, eu quero manter a tradição destas semanas, que nós temos feito a reflexão do Evangelho. Toda semana trazemos textos que ilustram a realidade do Evangelho, textos do magistério, da sagrada tradição. E eu quero encerrar este vídeo de hoje com um texto dos primeiros séculos, mais especificamente do ano 120, chama-se Carta a Diogneto. Diogneto aqui no caso, do título desta carta, é o imperador Adriano. E esta carta vai descrever a ele a vida dos cristãos, o testemunho, a entrega, o martírio de amor dos cristãos. E isso resume muito bem a nossa reflexão de hoje. Os cristãos não se distinguem dos outros homens, nem por sua terra, nem por sua língua, nem por seus costumes. Eles não moram em cidades separadas, nem falam línguas estranhas, nem têm qualquer modo especial de viver. Sua doutrina não foi inventada por eles, nem se deve ao talento e à especulação de homens curiosos.
eles não professam como outros nenhum ensinamento humano. Pelo contrário, mesmo vivendo em cidades gregas e bárbaras, conforme a sorte de cada um e adaptando-se aos costumes de cada lugar, quanto à roupa, ao alimento e a todo o resto, eles testemunham um modo de vida admirável e, sem dúvida nenhuma, paradoxal. Vivem na sua pátria, mas como se fossem forasteiros. Participam de tudo como cristãos e suportam tudo como estrangeiros. Toda pátria estrangeira é sua pátria e cada pátria é, para eles, estrangeira. Casam-se como todos e geram filhos, mas não abandonam os recém-nascidos. Compartilham a mesa, mas não o leito. Vivem na carne, mas não vivem segundo a carne. Moram na terra, mas têm a sua cidadania no céu. E aí eu encerro este vídeo com este pensamento de São José Maria Escrivá. O cristão vive neste mundo sem ser do mundo, caminha entre as coisas que passam, abraçando somente as que não passam. Não esqueçam de curtir, de compartilhar este vídeo, de enviar esta reflexão do Evangelho ao maior número de pessoas que você conseguir, nos ajudando aí a evangelizar, tá bom? Então, mais uma vez, agradeço a vocês por estarem juntos conosco nesta missão de evangelizar e espalhar a boa nova do Evangelho. Estamos reunidos e vamos permanecer unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.